característicos para povos que nas suas línguas não tem tantos materiais assim escritos e a teologia não está bem fundamentada, tão bem sólida. Ela trabalha com isso. E juntos nós servimos com a mesma convicção: ver homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações adorando e reconhecendo que Jesus é Senhor e Rei sobre toda a terra. Amém? Meus irmãos, ao longo dessas manhãs, nós temos redescobrindo o valor de textos tão preciosos em Êxodo, no livro de Êxodo. E hoje nós vamos continuar essa série de mensagens, que nós já temos ouvido tantas coisas maravilhosas, pastor Cedi, pastor Camilo, tem pregado aqui nessas manhãs, e nós vamos hoje ler Êxodo capítulo 30. Vamos todos então abrir em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, continuando a série de mensagens nesse livro tão rico e que traz tão preciosas reflexões para a nossa vida. Mas antes de ler Êxodo capítulo 30, eu gostaria de trazer um breve panorama, uma visão geral sobre o livro de Êxodo. Se você caiu aqui de paraquedas e está ouvindo pela primeira vez, é interessante a gente ver o panorama geral. Êxodo é muito mais que um registro histórico. Ele mostra como Deus salva um povo para si mesmo e decide habitar no meio dele. Então, quando a gente olha para o livro de Êxodo, nós podemos ver ele em 3 grandes movimentos. O primeiro grande movimento é a redenção, é a saída do Egito. Então, do capítulo 1 ao capítulo 18 de Êxodo, Deus ouve o clamor do seu povo e liberta o seu povo com um braço forte. No segundo movimento que a gente vê no livro de Êxodo, nós vemos a aliança do Senhor. Nós vemos isso nos capítulos 19 a 24, quando Deus mostra a sua palavra, mostra a sua lei e revela isso como algo precioso, como algo fundamental. A base do nosso relacionamento com Deus é a lei do Senhor. E depois, no terceiro movimento, nós vemos a habitação. A habitação está entre os capítulos 25 a 40 do livro de Êxodo, em que Deus revela o projeto da sua tenda, de como Ele queria que o tabernáculo fosse feito, com as medidas certas, com as pessoas que iriam fazer e com também os materiais certos. Então, no projeto da habitação, Ele revela como Deus quer habitar no meio do seu povo. O capítulo hoje, então, o capítulo 30, ele é o ápice desse sistema de adoração que Deus está falando conosco. E também Deus propôs a Moisés. É justamente como um povo imperfeito pode manter comunhão com Deus santo, santo e santo. Meus queridos, hoje de manhã, o nosso liturgo, meu querido irmão Isomar, já leu hoje em Êxodo 15. Êxodo 15 é o Cântico de Moisés. E esse Cântico de Moisés é lindo. Ele mostra os 3 movimentos ao mesmo tempo. O Senhor redimindo o seu povo através da redenção. O Senhor criando uma aliança com o povo que Ele comprou. Até essa palavra que Moisés usa, o povo que Ele adquiriu. E a habitação que o povo que Ele também fez. Então, nós já tivemos hoje um pouquinho, digamos assim, do que seria isso. Meus queridos, como a gente não tem tanto tempo, e o capítulo é longo, o pastor Cedi sabe muito bem, tivemos uma maravilhosa pregação semana passada, eu vou escolher alguns versículos para nós lermos do capítulo 30, e pegarmos aquilo que é mais fundamental que o Senhor quer falar conosco, também ao meu coração, mas também ao seu coração nessa manhã. Vamos abrir então, Êxodo capítulo 30, versículo 1, diz assim, leiamos Êxodo capítulo 30, versículo 1. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Agora vamos para o verso 3. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Agora o versículo 6.
porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Mateus, você pode projetar, por favor, a primeira imagem? Eu acho interessante a gente ter só uma dimensão de como seria o altar. Esse altar aqui é o altar de ouro. Ele é diferente do altar de bronze, que ficava no átrio, do lado de fora do santuário. O altar de bronze, na verdade, não é esse. O altar de bronze, ele era exclusivo para os sacrifícios animais, onde o sangue era derramado. Esse daqui é o altar de incenso, e esse aqui ficava dentro do lugar santo, ou santo lugar, diante do véu. Agora vejam, meus irmãos, no versículo 6, tem palavras lindas que o Senhor quis colocar aqui, que no finalzinho do verso 6 disse assim: onde me avistarei contigo. Em outras versões, a gente vê onde me encontrarei contigo. E aqui o propósito do tabernáculo é deixado bem claro para a gente. O propósito do tabernáculo é como o Senhor do universo, o Deus perfeito, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, querer se encontrar comigo, conosco, sendo nós tão pecadores, tão sujos. Como pode isso acontecer? Ainda assim, Deus quer se encontrar com o seu povo. O véu que está na frente desse altar, não sei se dá para ver tão bem, mas aqui tem um véu ali na frente, o candelabro à esquerda e a mesa dos pães da proposição à direita. O véu, ele simboliza a separação entre Deus e a humanidade, que está encharcada pelo pecado. Porém, em Cristo, e esse é o ponto principal, e nós vamos falar muito sobre Cristo, porque essas imagens, todas essas imagens, essas simbologias, tudo isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, em Cristo, esse véu do santuário foi rasgado. Isso está lá em Mateus 27, 51. O Evangelho de Mateus, em 27, 51. Isso nos garante livre acesso ao nosso Pai. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o altar do incenso, que justamente, e nós já vamos estudar, já vamos ver como esse incenso significa para nós outros. Bom, vamos continuar lendo Êxodo capítulo 30, agora a partir do versículo 7. Êxodo 30, verso 7, diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Verso 8: Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. É muito interessante que esse incenso sagrado, Moisés, ele recebe a instrução do Senhor, ainda nesse capítulo 30, e ele vai mostrar como é feito esse incenso a partir do verso 34. Vamos ver como é que esse incenso foi feito a partir do verso 34? Então, Êxodo 30, verso 34. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Verso 35. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. 36. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Mais uma vez aquela expressão, onde me avistarei contigo. É Deus mais uma vez querendo mostrar o desejo de se relacionar com o seu povo, de ter um relacionamento pessoal, de ter um relacionamento perto. E isso prefigura a vinda de Jesus. Jesus é o Deus conosco, é Emmanuel. Isso está lá em Mateus 1, 23. Sim, o nosso Deus não é um Deus de longe. O nosso Deus é um Deus de perto. O próprio Moisés, eu queria que todos nós abríssemos, em outro momento ele reconhece em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7.
Moisés, também escrevendo em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Hoje nós vamos caminhar sobre alguns textos na Bíblia, para mostrar como a Bíblia explica de uma maneira tão linda e profunda a santa palavra de Deus. Deuteronômio 4, 7 diz assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que nação há que tenha deuses tão chegados a si? Que nação que existe? O Senhor é o nosso Deus. De fato, por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos invocar ao nosso Deus. E como fazemos isso, meus irmãos? Como invocamos ao nosso Deus? Nós invocamos ao nosso Deus por meio, principalmente, das orações. E Davi, lá no Salmo 141, verso 2, vamos abrir? No Salmo 141, versículo 2. Davi, ele já entendia o significado mais profundo do incenso. E aqui ele fala com muita clareza. Salmo 141, verso 2. Ele diz assim: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Assim como a gente viu que o sacerdote precisava, pela manhã, acender não só o candelabro, mas também acender o candelabro, mas também colocar ali o incenso, e pela tarde também, Davi entende que a nossa vida é um santuário divino, a nossa vida é um santuário divino pela manhã e pela tarde, ou seja, ao longo do dia, nós estamos na presença do Senhor. Não precisa abrir, mas o próprio apóstolo João faz uma conexão desse incenso lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, uma linda conexão com o Novo Testamento, quando o apóstolo João tem uma linda visão. Essa visão, eu acho que a maioria dos irmãos conhece, em que as orações dos santos são unidas ao incenso no altar, não agora na terra, mas ao altar celestial. Então nós vemos a Bíblia trazendo desde o início, desde a lei do Senhor, em Êxodo capítulo 30, passando por Davi, e inclusive chegando a Apocalipse, mostrando a relevância disso. Mas é interessante saber tudo isso, gente. É muito bom, meus irmãos. Mas não é o bastante. Saber que precisamos orar não nos faz orar. Saber que a gente precisa orar não faz a gente colocar o nosso joelho no chão, não faz a gente procurar, infelizmente, mais a Deus. Tratamos a oração muitas vezes como uma formalidade. Antes das refeições, em alguns momentos mais específicos. Pensem bem comigo, antes de uma viagem, a gente vê se tem combustível, se os documentos estão certos, se a hospedagem está certa, se a gente tem recurso. Contudo, quantas orações fizemos? Quando alguém adoece, a gente pesquisa sintomas, conversas com familiares, a gente marca consulta. Contudo, quantas orações fazemos? Antes de uma reunião importante no trabalho, passamos horas pensando na apresentação, nos argumentos, nas planilhas. Contudo, quantas orações fizemos? Percebem? Não é que abandonamos a oração, mas a gente transforma a oração num último recurso, enquanto que Deus queria que ela fosse o primeiro. As orações desde o Antigo Testamento deveriam ser orações, como a gente viu, contínuas, de manhã e pela tarde. Essa é a ideia. E quando nós olhamos para o altar do incenso, não era um dia que seria possível fazer, acender aquele incenso e outro dia não. Era continuamente. O incenso era oferecido regularmente diante do Senhor. O aroma subia continuamente. E percebam, meus irmãos, aqui, séculos depois, Paulo vai escrever a igreja em Tessalônica, mencionando exatamente isso. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5:17? 1 Tessalonicenses 5:17. Séculos depois, o apóstolo Paulo,
ele vai perceber essa conexão profunda entre as orações, e ele vai mencionar diretamente aos irmãos ali daquela igreja em Tessalônica, para que eles sejam cristãos como santuários vivos. E ele escreve bem diretamente a nós: orai sem cessar. E no versículo 19, ele diz: não apagueis o espírito. Essa mesma ideia. E aqui eu achei muito interessante essa ideia de que, ao mesmo tempo, naquela figura, Mateus, aquela primeira figura, por favor. O sacerdote ele só conseguiria entrar no santo lugar se ele acendesse o candelabro com óleo sagrado e ele começasse a fazer ali também preparar esse incenso para ser ofertado ao Senhor continuamente, né, como a gente viu. E em 1883, em Londres, o famoso pregador Charles Spurgeon, quando ele também pregou nesse texto em Êxodo 30, ele percebeu uma coisa maravilhosa. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Ao ler o seu sermão, ele disse assim: existe uma relação maravilhosa entre a intercessão de Cristo por nós e a obra do Espírito em nós. Assim como o sacerdote não podia queimar incenso sem cuidar da luz, que estava ali no candelabro, nossa oração deve ser acompanhada de conhecimento. E o pregador, né, o Charles Spurgeon, ele termina: orar sem conhecer a palavra é como um cego atirando uma flecha, raramente acertará o alvo. Meus queridos, assim como a gente precisa orar ao Senhor, a gente também precisa conhecer a palavra. Porque muitas vezes a palavra vai mostrar para a gente coisas importantes, aspectos fundamentais da nossa fé, que precisam ser transformados, que precisam ser olhados novamente, mesmo que a gente já seja um crente já bem mais maduro e muito tempo na caminhada cristã. Então, essa comparação muito interessante para mim foi importante e eu queria trazer para os irmãos. Mas vamos voltar para o nosso texto. Vamos falar sobre a bacia de bronze, lá em Êxodo capítulo 30, dos versículos 17, a partir do verso 17. Vamos agora ver uma outra... Mateus, pode projetar a bacia? Acho que é o... Êxodo capítulo 30, a partir do verso 17. Bom, diz assim, meus irmãos: disse mais o Senhor a Moisés, versículo 18: farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Versículo 19: nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Versículo 20: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao Senhor, chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Essas imagens que eu estou apresentando aqui um pouco para os irmãos, são só imagens ilustrativas. A gente tem as dimensões, mas a gente está tentando... Queria mostrar para vocês um pouquinho como seria. No deserto, gente, a ideia aqui é bem simples. Eles estão no deserto. No deserto tem muita poeira. E nessa poeira, por mais que o sacerdote ele já tinha sido consagrado, porque o Senhor assim o diz, e toda a sua linhagem também já tinha sido consagrado ao Senhor, ele precisava lavar as mãos e os pés para o serviço diário. Ele precisava se santificar. A ideia aqui no original é que essa purificação é contínua. A negligência, inclusive, nessa lavagem, como a gente viu, trazia morte. Essa ideia aqui da bacia, então, é muito interessante por causa disso.
Quando nós estamos pensando sobre nós mesmos, e eu vou refletir depois melhor sobre isso, mas quando nós pensamos sobre nós mesmos, todos os dias precisamos do Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos buscar o Senhor. Nós não dependemos de nós mesmos, dependemos do nosso Senhor e do perdão do nosso Senhor também, igualmente. Assim, eu queria, Mateus, por favor, aquela imagem do caminho do sacerdote. Aqui, meus irmãos, aqui o sacerdote, ele tem um caminho. E como eu disse para os irmãos, só para a gente tentar perceber com mais nitidez essa preciosa palavra do Senhor, né? Então, o primeiro caminho é o sacerdote entrando pelo átrio, pela porta principal. E a primeira coisa que ele encontra é o altar de bronze, que, como os irmãos podem ver, ele fica do lado de fora do tabernáculo. Então, o que isso quer dizer? O lugar do sacrifício e da substituição. O pecado precisa ser tratado pelo sangue, antes de qualquer aproximação de Deus. Primeiro a gente precisa tratar o pecado. Primeiro precisa ter o sacrifício do sangue. E depois que a gente se aproxima do nosso Senhor. O segundo, a bacia de bronze que a gente viu agora, que ele está ali apontando como se fosse para a direita. O lugar da purificação. Quem é reconciliado com Deus precisa ser continuamente limpo para servi-lo. E por fim, lá dentro, antes do véu, antes do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, a gente vê o altar do incenso, esse altar de ouro que a gente estudou hoje. E o que ele significa? O lugar da comunhão. Somente após o sangue e a água, o sacerdote podia entrar e adorar e interceder diante da presença do Senhor. Esse é o caminho do sacerdote. E uma vez por ano, o pastor Alcedi, o pastor Camilo também já explicaram como era o procedimento para adentrar no Santo dos Santos. Então, meus irmãos, vamos continuar lendo o nosso capítulo 30. Mateus, agora pode projetar aquelas pessoas entregando o resgate? Vamos ler o versículo 11, Êxodo 30, verso 11. Êxodo 30, verso 11. Diz assim: é o pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Agora vamos pular para o versículo 15. O versículo 15 diz assim: o rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Eu acho que a primeira leitura que a gente tem desse texto faz a gente achar, ou pelo menos ter uma primeira impressão, de que cada um paga meio ciclo, e meio ciclo aqui equivale a mais ou menos 6 gramas de prata, que equivale a mais ou menos um dia de trabalho, mais ou menos. E parece que cada um que paga esse meio ciclo consegue o seu próprio resgate e está tudo resolvido. Mas não é isso. E eu queria explicar por quê. Quando lemos com mais atenção e quando a gente faz uma interpretação da nossa palavra de Deus de uma maneira mais sistêmica, olhando o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai perceber que Deus jamais disse isso. Primeiro, o meio ciclo não comprava o perdão de ninguém. Esse pagamento do resgate é interessante Deus instituindo aqui com uma espécie de tributo, para a própria construção do templo do Senhor. Se dinheiro pudesse salvar, os ricos poderiam comprar mais, não é mesmo? Os ricos poderiam comprar mais a salvação que os pobres. Mas Deus faz exatamente o contrário. Todos davam a mesma quantia. Todo mundo dava a mesma quantia. Deus nivela
a cada um de nós. Não existe, e todos nós somos igualmente dependentes da graça do Senhor. Todos davam a mesma quantia. O segundo argumento é: Deus estava ensinando que não era o valor da prata que importava, era o significado dela. O meio ciclo, esse meio ciclo aqui, desse pagamento do resgate, ele era um lembrete visível de que a vida deles pertencia a Deus e que todos precisariam igualmente de redenção. Esse tributo era ao Senhor, não era para Moisés. Inclusive, nós lemos aqui, cada um deles dará ao Senhor. E quando nós vemos, a nossa vida pertence a Deus, e todos nós igualmente precisamos do Senhor. Quer sejamos cristãos maduros, quer sejamos cristãos mais novos na fé, todos nós precisamos igualmente do Senhor. Quando o apóstolo Pedro, ele viu uma parte desse versículo, ele fala de uma maneira tão preciosa para a gente. Eu queria que nós abríssemos em 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 18 e 19. Pedro nos lembra que não fomos comprados por prata ou ouro. Vamos ler isso? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Olha que lindo que o apóstolo Pedro nos fala também conosco. Diz assim o texto: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Nós não fomos comprados por prata ou ouro. Foi muito mais caro. A conta foi muito mais alta. Foi o sangue do nosso precioso Senhor Jesus Cristo que nos comprou. Aquele tributo que Deus instituiu era um tributo específico para aquele momento, mas também simbolizava isso. A prata e o ouro não representam, eles só mostram alguma coisa. E uma ilustração simples é a aliança de casamento. O ouro não significa o casamento. O ouro não significa o amor, não produz o amor. Estar com um anel de ouro no meu dedo esquerdo não significa que eu tenho amor. E não significa que eu tenho, ou que isso vai produzir um casamento. Esse anel de ouro aponta para uma realidade maior, aponta para o casamento. O meio ciclo, esse pagamento desse tributo, ele aponta para a mesma forma. A prata não produz a expiação. Ele apontava para a necessidade de expiação. Meus queridos, já caminhando para o fim, eu como missionário, eu sempre procuro, dentro dos textos que a gente prega, que a gente ensina aos irmãos, explicar como Cristo aparece aqui, como Cristo está presente nesse texto, porque nós somos servos do Senhor Jesus, nós somos filhos do nosso Deus, e como missionário, eu queria também mostrar como a gente pode enxergar Cristo em Êxodo capítulo 30. Como podemos ver então o nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o altar, Ele é o nosso altar de ouro, o intercedor perfeito, que vive para sempre, para pleitear a nossa causa diante do Pai. Vamos abrir Hebreus 7, 25? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Diz assim: por isso, também pode salvar, falando sobre Jesus, falando sobre o sumo sacerdote, por isso o nosso sumo sacerdote também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Então, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus é o nosso altar de ouro. Ele intercede por nós, Ele pleiteia a nossa causa diante do Pai. Nós já vemos também que Jesus é o nosso advogado também diante do Pai. É mais uma outra forma. Então, Jesus é o nosso altar de ouro. Em segundo lugar, Jesus é o nosso resgate. É o único que pagou o preço que nós, ricos ou pobres, de qualquer classe, jamais poderíamos pagar. Nem toda a riqueza desse mundo jamais poderia comprar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso resgate. Jesus também é a nossa bacia de purificação, aquele que nos lava com a água santa da sua palavra. Jesus, ao mesmo tempo em que Ele nos redime, paga o preço por nós na cruz, Ele também continuamente quer que tenhamos relacionamento com Ele e confessemos os nossos pecados e nos arrependemos dos nossos pecados igualmente. Então Jesus também é a nossa bacia da purificação. E Jesus é ungido, Ele é o Messias. É interessante que quando nós estamos estudando esse texto, e o pastor Cedi sabe muito bem, no domingo passado, ele mostrou no hebraico várias formas e várias letras e palavras que indicam Jesus presente o tempo todo aqui, e foi muito bonito relembrar. E essa palavra para ungido no original é a mesma palavra para Messias. E quando nós estamos lendo aqui, a gente percebe que a unção do Senhor, e essa unção do Senhor colocada pelo óleo que consagra o Senhor, é exatamente que Jesus possui a plenitude do Espírito e comunica essa fragrância, esse aroma agradável à nossa igreja, à sua igreja. Então Jesus, Ele é ungido, é o Messias. Jesus é o nosso altar de ouro, o nosso intercessor perfeito. Jesus é o nosso resgate, Ele é o único que pagou o preço por nós. Jesus é a nossa bacia da purificação, que constantemente nos lava pela água santa da sua palavra. E Jesus também é o ungido do Senhor, é o Messias, que comunica o aroma agradável do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, o que nós levamos para nossas casas então hoje? O que a gente leva para casa? A gente leva para casa, em primeiro lugar, então, a prioridade da oração. O altar do incenso, ele queimava continuamente, manhã e tarde, diante do Senhor. A mensagem aqui de Êxodo, capítulo 30, é bem clara. A comunhão com Deus não pode acontecer em momentos específicos, ou de vez em quando. Ela precisa ser diária. Precisa ser diária, porque infelizmente nós transformamos a oração no extintor de incêndio espiritual. Quando tudo está pegando fogo, a gente corre para a oração. Mas não pode ser assim na nossa vida, meus irmãos. Oramos quando o problema aparece, quando o diagnóstico chega, quando as contas apertam e quando o casamento entra em crise. Mas nós devemos orar ao Senhor para caminhar com Ele todos os dias. E aqui uma frase que eu achei sensacional, eu amei, eu achei que essa frase resume bem o que significa o incenso para nós hoje. O incenso nos lembra que a vida cristã saudável não é construída em grandes momentos específicos de oração, mas em frequentes conversas diárias com Deus ao longo do caminho. Ao longo da nossa jornada, vale muito mais a pena conversar com o nosso Senhor todos os dias do que só momentos bem específicos e longos de oração. Vale muito mais a pena ter um relacionamento com o Senhor dia após dia, buscarmos o Senhor todos os dias, porque nós vamos conhecer mais quem nós somos, vamos ver a grande sujeira que tem dentro da gente e vamos conhecer também quem é nosso Deus, porque Ele é santo, santo e santo. A segunda aplicação que eu queria trazer para os irmãos é a igualdade na graça. Ninguém é bom demais que não precisa do resgate.
e nem mal demais que a graça de Deus não nos alcança. Eu vou repetir, ninguém é bom demais que não precisa do resgate, mas também ninguém é ruim demais que a graça de Deus não nos alcance. Todos nós precisamos do Senhor, e a cruz nivela a todos nós. Diante do Senhor Jesus, nós todos estamos nivelados, todos igualmente precisamos do nosso Senhor Jesus. E diante dela não existem superiores ou inferiores, existem pecadores resgatados pela mesma graça. Essa é a igualdade que a graça nos traz. E 3, a terceira aplicação, vivemos em um mundo que constantemente tenta contaminar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Às vezes não é um grande pecado que separa a gente de Deus. Às vezes a gente acha que aquele grande pecado é que separa. Mas são pequenos pecados, são pequenas ações nossas, pensamentos, palavras, que vão sendo acumuladas ao longo do tempo, com uma mágoa que a gente decide guardar, uma mentira que parece às vezes inofensiva, uma conversa maldosa, um hábito secreto alimentado, uma palavra dura dentro de casa, um coração dominado pela inveja ou pelo orgulho. Esses pecados, essas atitudes, esse coração nos separa continuamente do Senhor. Às vezes a gente não percebe, porque nós não temos tempo para o Senhor. A gente dá tempo para tantas outras coisas. Logo ao acordar, a primeira coisa que a gente faz é provavelmente pegar o celular. A gente não ora logo ao acordar. A gente esquece, é mais fácil ver aquilo que chegou para a gente nas mensagens do que conversarmos com o nosso Senhor. Muitas pessoas querem desfrutar da presença de Deus sem passar pela bacia de bronze da confissão. A gente quer desfrutar da presença do Senhor sem antes entregar verdadeiramente a nossa vida diante dele. Mas a confissão diária é um presente da graça de Deus. É um presente do Senhor. É um presente nos apresentarmos diante de Deus hoje, que o véu está rasgado, e a gente poder dizer ao Senhor: Senhor, limpa as minhas mãos, lava as minhas mãos, lava os meus pensamentos, limpa a minha mente, limpa as minhas palavras, limpa o meu coração. A confissão diária é um presente da graça de Deus. E a santidade, ela não é uma perfeição instantânea. Não seremos perfeitos instantaneamente. É uma vida de contínuo arrependimento e dependência constante da graça de Deus. Então, meus queridos, o convite hoje é claro. Você já reconheceu que sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus? Nossa vida não foi comprada nem por prata, nem por ouro, nem qualquer outra coisa. Mas você já reconheceu que sua vida foi comprada pelo precioso sangue de Jesus? Se você se sente sujo diante da poeira desse mundo, corra para a bacia santa da palavra de Deus. Se você se sente longe, lembre que seu altar de incenso está o tempo todo aceso por você. Se você se sente sujo, sentindo um cheiro ruim, arrepende-se e deixe que o bom perfume de Cristo substitua esse mau cheiro que existe na sua vida hoje. Ainda é tempo, meus irmãos, corramos para Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu vou orar então, para nós encerrarmos. Pai querido, Pai de amor, é uma bênção, Senhor Deus, é um privilégio estarmos aqui diante da Tua Palavra, lermos, Senhor Deus, esse capítulo 30, Senhor Deus, de Êxodo, que nos traz reflexões tão profundas para a nossa alma, Senhor Deus, que nos mostra, Senhor Deus, o quão pecadores somos e como necessitamos de Ti, Senhor Deus. Olho, Senhor Deus, para esse capítulo, olho para a minha vida e vejo, Senhor Deus, que eu preciso tanto de Ti, sendo eu, Senhor Deus, tão vil pecador. E assim, mesmo assim, o Senhor me amou, o Senhor esteve comigo e o Senhor está caminhando com o seu povo, com a sua igreja, com os meus irmãos aqui, Senhor,
que o Senhor também dê a eles força, dê a eles perseverança, Senhor Deus, nesses dias, que o Senhor dê a eles a alegria, Senhor Deus, de servir a Ti, a alegria, Senhor Deus, de estar diante do Senhor, de estar cultuando ao Senhor, ao Teu nome, ao Teu santíssimo nome, que nós adoramos, Senhor Deus. Nós Te somos gratos pela vida, Te somos gratos por esse sol tão lindo, Senhor Deus, nesse domingo. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações, aplique, Pai, a Tua palavra. E que, Senhor Deus, se houver alguém aqui que ainda não tem a vida redimida pelo Senhor, que essa pessoa possa, Senhor Deus, encontrar-se contigo, Pai, que essa pessoa venha reconhecer que Tu és Deus e Senhor, e Rei sobre sua vida e sobre todos nós aqui presentes. Te agradecemos por esta palavra, por este momento, em nome de Jesus. Amém.